Desvendando os mistérios dos sonhos com parentes falecidos. Uma jornada espiritual e bíblica. Olá, queridos amigos e amigas. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante e misteriosa, explorando o mundo dos sonhos e a presença dos nossos antepassados. Você já sonhou com um parente que já faleceu? Ou talvez com alguém que você nem conheceu, mas que deixou uma marca profunda na sua vida? Esses sonhos podem ser mais do que simples imagens noturnas. Eles podem ser mensagens, avisos ou até mesmo bênçãos vindas do além. Vamos mergulhar nesse universo e descobrir o que a Bíblia e as tradições espirituais têm a nos dizer sobre esses encontros oníricos. Quando fechamos os olhos à noite e nos encontramos com parentes que já partiram, não se trata apenas de um fenômeno psicológico, mas de algo muito mais profundo, uma ponte entre o visível e o invisível. Esses encontros oníricos podem ser mensagens codificadas, avisos celestiais ou até mesmo confirmações de que o amor transcende a barreira da morte. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram como os sonhos são um canal de comunicação divina. José, vendido como escravo, ascendeu ao poder no Egito porque Deus lhe deu a capacidade de interpretar sonhos, não apenas os seus, mas os do faraó. Daniel, por sua vez, desvendou mistérios que afetariam reinos inteiros através da interpretação dos sonhos de Nabucodonosor. Mas quando o sonho envolve um rosto familiar que já não está mais entre nós, como discernir se é uma mensagem espiritual ou apenas o eco da saudade? A resposta pode estar nos detalhes do sonho, no sentimento que ele deixou em seu coração ao despertar e na sincronicidade com eventos da sua vida. Mensagens de aviso. Quando os mortos falam para proteger os vivos. Muitas pessoas relatam sonhos com parentes falecidos que trazem alertas urgentes. Uma mãe que aparece em um sonho dizendo: "Cuide do seu coração." E dias depois, a pessoa descobre uma condição cardíaca que precisava de tratamento. Um avô que insiste em mostrar um número específico que acaba sendo a combinação de um seguro esquecido. Esses sonhos não são coincidências, são intervenções espirituais. Na tradição judaico-cristã, acredita-se que os mortos, especialmente nos primeiros 40 dias após a partida, podem receber permissão para se comunicar. Isso não é necromancia, prática condenada na Bíblia, mas uma manifestação da misericórdia divina. Afinal, Deus usou Moisés e Elias, que já haviam morrido, para aparecerem a Jesus durante a transfiguração. Mateus 17, versículo 3. Se ele permitiu que esses gigantes da fé voltassem para trazer confirmação, por que não permitiria que seu avô ou sua tia aparecessem para lhe dar um aviso amoroso? Bênçãos e conforto, o abraço invisível dos que partiram. Nem todo sonho com falecidos é sobre alertas. Muitos são presentes de consolo. Você já acordou chorando, mas não de tristeza, e sim de uma alegria inexplicável, como se tivesse recebido um abraço daquela pessoa que tanto ama. Esses sonhos costumam ter características marcantes. A presença de luz, o falecido parece saudável, jovem ou envolto em uma aura brilhante. Silêncio que fala mais que palavras. Muitos relatam que o parente não fala, mas transmite paz através do olhar. Símbolos familiares. Um relógio parado na hora da morte, um perfume característico, um lugar que era especial para ambos. Esses sonhos são como cartas do céu dizendo: "Estou bem e você também ficará." Os sonhos com familiares falecidos e o purgatório, um chamado à oração. Muitas pessoas relatam sonhos vívidos com entes queridos que já partiram, nos quais esses familiares aparecem com expressões sérias, às vezes angustiadas, ou mesmo pedindo ajuda de forma direta. Segundo a doutrina católica sobre o purgatório, esses sonhos podem ser mais do que simples manifestações do subconsciente. Podem ser verdadeiros apelos espirituais de almas que ainda não alcançaram a plenitude da visão beatífica de Deus e necessitam de nossas orações. O purgatório, como explica o Frei Gilson no vídeo a seguir,
em uma de suas pregações, não é um lugar de tormento eterno, mas um estado de purificação pelo qual muitas almas passarão antes de entrarem no céu. Há um lugar é uma forma errada de dizer, porque não é um lugar físico. O purgatório é um estado onde muitas almas irão passar para se purificar, para pagarem as penas. Então, ou seja, no confessionário, quando você vai confessar com o sacerdote, você recebe o perdão da sua culpa. Você era culpado e sai absolvido. Olha que bonito isso. Seguindo o nosso estudo após os ensinamentos do Frei Gilson, é um ato de misericórdia divina, pois Deus não rejeita aqueles que morreram em sua graça, mas que ainda carregam resquícios de imperfeição, apegos terrenos ou dívidas espirituais não totalmente quitadas. Essas almas sofrem, mas com esperança, pois sabem que um dia estarão diante de Deus. E, muitas vezes, elas vêm em sonhos pedindo orações, pois não podem mais rezar por si mesmas. Essa ideia encontra respaldo em diversas tradições cristãs, incluindo passagens bíblicas como 2 Macabeus 12, versículo 46, onde Judas Macabeu ordena orações e sacrifícios pelos soldados mortos em estado de pecado, para que fossem libertados de seus pecados. Da mesma forma, a Igreja Católica sempre ensinou que as orações, missas e esmolas oferecidas pelos vivos podem aliviar o sofrimento dessas almas e acelerar sua entrada no paraíso. Como reconhecer um sonho que pode vir do purgatório? Alguns sinais podem indicar que um familiar falecido está buscando auxílio através dos sonhos. 1. Eles aparecem com um ar de necessidade. Não estão felizes nem em paz, mas também não demonstram desespero como nas visões do inferno. Podem estar calados, olhando fixamente, ou mesmo pedindo algo como reze por mim, ou faça uma missa em meu nome. 2. O sonho é extremamente vívido e real. Diferente de um sonho comum, que muitas vezes é confuso e esquecido rapidamente, esses encontros oníricos ficam gravados na memória com clareza impressionante. 3. Há uma sensação de urgência. Ao acordar, a pessoa pode sentir uma forte necessidade de rezar, acender uma vela ou mandar celebrar uma missa pelo falecido. O que fazer se sonhar com um familiar no purgatório? Se você teve um sonho que acredita ser um pedido de ajuda de um ente querido, a tradição católica sugere algumas ações. Ofereça missas em sufrágio da alma. A Santa Missa é considerada a oração mais poderosa para as almas do purgatório. Reze o terço ou a oração da Divina Misericórdia por eles. Faça caridades e penitências, em intenção da alma do falecido. Peça intercessão de santos, conhecidos por ajudar as almas do purgatório, como São Nicolau de Tolentino e São Padre Pio. À conclusão, uma oportunidade de amor além da morte. Esses sonhos não devem ser motivo de medo, mas de compaixão e ação. Se um ente querido parece estar pedindo ajuda do além, é um ato de amor responder com oração. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, o purgatório existe, mas também existe o céu. E nossa fé nos diz que, com nossas orações, podemos ajudar essas almas a chegarem lá. Portanto, se você já sonhou com alguém que partiu e sentiu que era um pedido de socorro, não ignore. Reze, ofereça uma missa, acenda uma vela. Pode ser a ajuda que essa alma tanto precisa para finalmente encontrar a paz eterna. Lembranças e saudade, quando a alma chora em sonhos. Há, porém, sonhos que são reflexo da nossa própria dor. Quando a saudade aperta, a mente pode recriar a imagem do ente querido como forma de processar o luto. Como diferenciar esses sonhos dos espirituais? Observe. Sonhos de saudade costumam ser fragmentados, sem uma narrativa clara. Sonhos espirituais trazem uma sensação de realidade tão intensa que, ao acordar, você sente que realmente esteve com aquela pessoa. Um exemplo comum é sonhar que está conversando com o falecido em um lugar desconhecido,
E ele diz coisas que você não sabia, como detalhes de um testamento não revelado ou segredos de família. Isso vai muito além da memória. O que fazer quando um parente falecido aparece em seus sonhos? Anote tudo. Escreva cada detalhe ao acordar, pois sonhos espirituais costumam ter simbolismos específicos. Ore por discernimento. Peça a Deus para revelar se aquilo foi uma mensagem ou apenas um reflexo emocional. Observe sinais físicos. Muitos relatam sentir um perfume, ouvir a voz do falecido ou até mesmo toques físicos após esses sonhos. Compartilhe com alguém de confiança. Às vezes, outras pessoas podem ajudar a decifrar o significado. Histórias bíblicas de sonhos e visões. Desde os primórdios da revelação divina, os sonhos se apresentam como um dos canais privilegiados que Deus utiliza para comunicar verdades eternas, alertar sobre eventos futuros e guiar seu povo. A Bíblia registra inúmeras ocasiões em que o sobrenatural irrompeu na dimensão onírica, transformando destinos individuais e até o curso de nações inteiras. Um dos exemplos mais marcantes é a história de José, que após ser traído por seus irmãos e vendido como escravo, encontrou no dom da interpretação dos sonhos o caminho para sua ascensão no Egito. O relato detalhado em Gênesis 41 mostra como os sonhos do faraó, 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, seguido por 7 espigas mirradas, consumindo 7 espigas viçosas, não eram meras imagens aleatórias, mas um código celestial sobre ciclos econômicos que afetariam o mundo conhecido da época. A precisão da interpretação de José, revelando 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez, não apenas salvou o Egito da fome, mas posicionou o jovem hebreu como governador da nação mais poderosa de seu tempo, demonstrando como os sonhos divinos carregam propósitos que transcendem a compreensão humana imediata. Séculos mais tarde, outro jovem hebreu exilado na Babilônia repetiria esse padrão de comunicação celestial através dos sonhos. Daniel, cuja vida apresenta paralelos impressionantes com a de José, foi desafiado a decifrar o sonho perturbador do rei Nabucodonosor sobre uma colossal estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. O que torna esse episódio ainda mais extraordinário é que Daniel não apenas interpretou o sonho, mas primeiro precisou revelar ao rei qual tinha sido o conteúdo do sonho que ele próprio havia esquecido. Um detalhe que mostra como certas experiências oníricas vêm seladas com um caráter de urgência e importância divina. A interpretação revelou a sucessão de impérios mundiais e a vitória final do reino de Deus, estabelecendo um princípio claro. Os sonhos divinos muitas vezes contêm revelações sobre o macrocosmo da história humana, não apenas sobre questões individuais. Já no Novo Testamento, os sonhos e visões assumem um papel igualmente transformador, porém com um foco mais eclesiológico. A experiência de Pedro, registrada em Atos 10, representa um marco na expansão do cristianismo, quando, em meio a um estado de êxtase espiritual, ele vê descer do céu um grande lençol contendo animais considerados impuros pela lei mosaica. A ordem divina para matar e comer, repetida 3 vezes, seguida pela visita dos mensageiros de Cornélio, rompeu paradigmas seculares, ao demonstrar que o evangelho não estava restrito ao povo judeu. Essa visão possui características interessantes. Ocorreu em um estado intermediário entre vigília e sonho, quando Pedro caiu em êxtase. Continha elementos simbólicos familiares à cultura do receptor, os animais impuros, e foi imediatamente seguida por eventos concretos que validaram sua mensagem, a chegada dos servos de Cornélio. Esse padrão se repete em outras narrativas bíblicas, como o sonho de José sobre a fuga para o Egito, Mateus 2, versículo 13, os sonhos de Filipe sobre o eunuco etíope, Atos 8, versículo 26, e a visão de Paulo do homem macedônio suplicando ajuda, Atos 16, versículo 9.
mostrando como Deus utiliza a linguagem dos sonhos para orientar decisões cruciais na história da redenção. Esses relatos bíblicos estabelecem princípios atemporais sobre a natureza dos sonhos divinos. Eles frequentemente vêm em períodos de crise ou transição, carregam simbolismos adaptados à compreensão do receptor e exigem discernimento espiritual para sua correta interpretação e aplicação. Mais do que fenômenos psicológicos, aparecem como janelas estratégicas abertas pelo céu para interferir na história humana, provendo direção, advertência e confirmação da soberania divina sobre os assuntos terrenos. Desde José no Egito até João em Pátimos, recebendo as revelações do Apocalipse, a Bíblia apresenta os sonhos como um fio dourado que percorre a narrativa da redenção, lembrando que mesmo quando dormimos, Deus continua a falar, e aqueles que desenvolvem ouvidos espirituais para ouvir podem descobrir tesouros de sabedoria escondidos nas experiências noturnas da alma. Sonhos com antepassados, uma herança espiritual. Sonhar com antepassados pode ser uma forma de acessar uma herança espiritual. Nossos antepassados carregam consigo sabedoria, experiências e lições de vida que podem nos ajudar a enfrentar os desafios do presente. Mas como podemos distinguir entre um sonho comum e uma mensagem espiritual? 1. Sinais e símbolos. Preste atenção aos sinais e símbolos presentes no sonho. Eles podem carregar mensagens importantes. Por exemplo, sonhar com um antepassado em um local específico pode indicar que você precisa buscar algo ou alguém nesse lugar. 2. Emoções e sensações. As emoções que sentimos durante o sonho também são importantes. Se você sente paz, alegria ou conforto, é provável que o sonho seja uma mensagem positiva. Mas se sente medo, ansiedade ou tristeza, pode ser um aviso ou um alerta. 3. Repetição. Sonhos que se repetem podem ser uma forma de nossos antepassados insistirem em nos transmitir uma mensagem. Se você tem o mesmo sonho várias vezes, é um sinal de que precisa prestar atenção ao que ele está tentando lhe dizer. A ciência dos sonhos e a espiritualidade. Os sonhos sempre foram um mistério para a humanidade, um território onde a ciência e a espiritualidade se encontram em um diálogo fascinante. Enquanto a neurociência moderna mapeia os mecanismos cerebrais por trás do sonhar, revelando sua importância para a saúde mental e emocional, há um aspecto que continua a desafiar os pesquisadores. Aqueles sonhos vívidos em que encontramos parentes falecidos, especialmente aqueles que nunca conhecemos em vida. Será que nosso cérebro é capaz de criar imagens tão precisas de pessoas que nunca vimos? Ou existe algo mais profundo, uma conexão que transcende o entendimento científico convencional? Estudos recentes no campo da epigenética e da memória celular começam a sugerir possibilidades extraordinárias. Nosso DNA, esse código genético que carregamos em cada célula, pode ser muito mais do que um simples manual de instruções biológicas. Algumas pesquisas indicam que traumas, experiências marcantes e até memórias emocionais de nossos antepassados podem deixar marcas epigenéticas, modificações químicas que não alteram a sequência do DNA, mas afetam como os genes são expressos. Essas marcas poderiam, em tese, ser transmitidas através de gerações, criando o que alguns cientistas chamam de memória ancestral. Imagine só, quando você sonha com um bisavô que nunca conheceu, mas cuja imagem aparece com detalhes surpreendentes, o formato do nariz, uma expressão facial característica, até mesmo o timbre de voz, pode estar acessando não apenas histórias familiares ouvidas na infância, mas registros genuínos armazenados no seu próprio código genético. Essa ideia, que parece saída de um romance de ficção científica, ganha respaldo em estudos como os do Dr. Brian Diaz, do Emory University School of Medicine, que demonstrou como memórias de medo podem ser herdadas em camundongos através de alterações epigenéticas. Mas como isso se conecta com a espiritualidade?
Aí reside o verdadeiro mistério. Tradições antigas, desde o xamanismo indígena até a cabala judaica, sempre afirmaram que os sonhos são portais dimensionais, canais através dos quais podemos nos comunicar com o mundo espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos, desde José interpretando os sonhos do faraó até as visões proféticas de Daniel. O que a ciência chama de memória ancestral, a espiritualidade pode entender como registros acásticos ou a memória da alma. Alguns neurocientistas, como o Dr. Andrew Newberg, estudam como experiências espirituais afetam o cérebro, mostrando que estados de consciência alterados, incluindo sonhos vívidos, ativam áreas específicas do lobo temporal. Curiosamente, é essa mesma região que processa memórias e reconhecimento facial. Seria então possível que, em estados de sonho profundo, nosso cérebro acesse não apenas nossas próprias memórias, mas também fragmentos de experiências de nossos antepassados, armazenados em nosso DNA como um arquivo biológico? A física quântica acrescenta outra camada a esse quebra-cabeça. Teorias como o princípio holográfico sugerem que toda a informação do universo está interconectada em um nível fundamental. Se isso for verdade, nossos sonhos poderiam ser momentos em que nossa consciência, livre das limitações da vigília, sintoniza frequências normalmente inacessíveis, incluindo memórias que não são estritamente nossas, mas pertencem à nossa linhagem familiar. Relatos impressionantes apoiam essa ideia. Pessoas que nunca viram fotos de antepassados distantes descrevem-nos com precisão em sonhos, incluindo detalhes de vestimenta ou características físicas que depois são confirmadas por registros históricos. Outras sonham com eventos familiares do passado, imigrações, tragédias, momentos de alegria, com uma riqueza de detalhes que vai muito além do que poderiam ter imaginado. O psiquiatra Carl Jung falava sobre o inconsciente coletivo, um reservatório de arquétipos e memórias compartilhadas por toda a humanidade. Talvez nossos sonhos com antepassados sejam manifestações pessoais desse conceito, não apenas símbolos universais, mas memórias específicas de nossa árvore genealógica, ecoando através do tempo e do espaço para nos guiar, alertar ou confortar. Nessa perspectiva, quando você sonha com aquela avó que nunca conheceu, mas cujo rosto parece incrivelmente familiar, pode estar experimentando algo extraordinário, um momento em que a biologia e a espiritualidade se entrelaçam, onde a ciência do DNA encontra o mistério da alma, criando uma ponte temporária entre o passado e o presente, entre os que partiram e os que ficaram. Essa visão integrada não invalida as explicações científicas, pelo contrário, as expande. O cérebro continua sendo o hardware que processa essas experiências, o DNA, o arquivo que as armazena. Mas o conteúdo, a mensagem, a conexão emocional que transcende gerações, isso pertence ao domínio do inexplicável, onde ciência e espiritualidade podem finalmente encontrar um terreno comum. Afinal, como disse o físico Niels Bohr, se a mecânica quântica não te chocou profundamente, é porque você ainda não a entendeu. O mesmo poderia ser dito sobre os sonhos, especialmente aqueles que nos conectam com os que já se foram, mas que, de alguma forma misteriosa, continuam presentes em nosso código genético e talvez em algo ainda mais profundo que a ciência ainda está aprendendo a nomear. Proteção e oração. Como lidar com sonhos intensos. Sonhos com antepassados podem ser intensos e, às vezes, assustadores. Se você sente que esses sonhos estão afetando sua vida diária, é importante buscar proteção espiritual. A oração é uma ferramenta poderosa para nos conectarmos com Deus e pedir sua orientação e proteção. Além disso, manter um diário de sonhos pode ajudar a entender melhor as mensagens que estão sendo transmitidas. Anote os detalhes do sonho assim que acordar e reflita sobre eles ao longo do dia. Com o tempo, você pode começar a perceber padrões e mensagens
que antes passavam despercebidos. Testemunhos reais. Histórias de encontros oníricos. Os sonhos com parentes falecidos não são apenas relatos isolados ou coincidências. Eles representam experiências profundas que marcaram para sempre a vida de quem os vivenciou. Cada história é única, mas todas compartilham um fio comum: a certeza inabalável de que houve uma comunicação genuína, um encontro que transcendeu os limites da vida e da morte. Vamos mergulhar em algumas dessas narrativas, que mostram como esses momentos oníricos podem trazer orientação, conforto e até revelações surpreendentes. Maria sempre foi uma mulher prática, cética quanto a assuntos espirituais, até a noite em que sua mãe, falecida 3 anos antes, apareceu em seu sonho com uma clareza impressionante. Não foi um daqueles sonhos confusos e fragmentados. Cada detalhe estava nítido, desde o vestido azul que sua mãe usava até o tom de voz familiar que ela tanto sentia falta. No sonho, sua mãe a levou até o antigo armário da sala e, apontando para a terceira gaveta, disse: "Minha filha, procure aqui o que você precisa." Ao acordar, Maria sentiu uma urgência incomum. Mesmo relutante, foi até o móvel e, ao abrir a gaveta indicada, encontrou um envelope amarelado que nunca havia notado antes. Dentro dele estava a escritura de um terreno que sua mãe havia comprado em segredo anos atrás. Um documento que resolveria os problemas financeiros que Maria enfrentava na época. O que mais a impressionou foi que a gaveta em questão estava sempre cheia de tralhas, e ela jamais imaginaria procurar algo importante ali. Esse sonho mudou não apenas sua situação financeira, mas também sua visão sobre a vida após a morte. João tinha apenas 5 anos quando seu avô faleceu, mas guardava poucas lembranças dele. Certa noite, já adulto, teve um sonho tão vívido que parecia mais real que a própria realidade. Seu avô, com aqueles olhos bondosos que só via em fotos antigas, o levou pelo quintal da antiga casa da família até um pé de manga que João reconheceu imediatamente, embora a árvore já não existisse há décadas. "Aqui, neto, debaixo desta pedra", disse o avô apontando para um local específico, "está o que deixei para você." Ao acordar, João não conseguiu ignorar a mensagem. Visitou o local da antiga propriedade, agora abandonada, e começou a cavar onde antes ficava a mangueira. A cerca de meio metro de profundidade, encontrou uma caixa de metal enferrujada contendo moedas raras da época do Império, um relógio de bolso de ouro e uma carta escrita pelo avô especialmente para ele. A carta continha conselhos sobre vida familiar e negócios que, curiosamente, se aplicavam perfeitamente à situação que João vivia naquele momento. O mais intrigante? João nunca soube que seu avô colecionava moedas, ou que havia enterrado algo no quintal. Ana enfrentava um dos períodos mais difíceis de sua vida quando teve um sonho que mudaria tudo. Divorciada recentemente e com problemas para criar seus 2 filhos sozinha, ela começou a sonhar repetidamente com uma senhora que se identificou como sua tia Carmen, irmã de seu avô, que havia morrido antes mesmo de Ana nascer. O curioso é que Ana reconheceu imediatamente os traços daquela mulher, embora nunca tivesse visto fotos dela. Nos sonhos, a tia Carmen, uma educadora respeitada em sua época, dava conselhos precisos sobre como lidar com os filhos adolescentes, incluindo técnicas educacionais que Ana desconhecia completamente. Ao pesquisar na família, descobriu que sua tia-avó realmente havia sido uma pedagoga inovadora nos anos 1950. Seguindo as orientações recebidas nos sonhos, Ana conseguiu estabelecer uma relação muito mais harmoniosa com seus filhos. O mais impressionante veio meses depois, quando encontrou em um baú de família um diário da tia Carmen contendo exatamente os mesmos princípios educacionais que havia aprendido nos sonhos. Outro caso marcante é o de Carlos, um empresário que estava prestes a fechar um negócio arriscado quando sonhou com seu pai, falecido há 10 anos. No sonho, o pai aparecia angustiado
segurando uma pasta com o logotipo da empresa e balançando a cabeça em sinal de negação. Não assine, filho! Repetia insistentemente. Carlos acordou perturbado e decidiu adiar a assinatura do contrato. 2 semanas depois, descobriu que seu sócio potencial estava envolvido em um esquema de fraude que teria levado Carlos à ruína. Esse episódio fez com que ele passasse a prestar mais atenção aos seus sonhos, especialmente aqueles envolvendo parentes falecidos. Já Luísa, uma jovem estudante, começou a ter sonhos recorrentes com uma senhora que dizia ser sua bisavó. A mulher, vestida com roupas do início do século XX, mostrava constantemente imagens de um antigo casarão e insinuava que ali havia algo importante. Intrigada, Luísa pesquisou sua árvore genealógica e descobriu que sua bisavó realmente havia vivido em uma propriedade com aquelas características. Ao visitar o local, que agora pertencia a um parente distante, encontrou no sótão uma coleção de cartas e documentos que revelavam uma história familiar fascinante, incluindo a origem de um valioso patrimônio que a família desconhecia. Esses relatos, entre centenas de outros coletados ao longo dos anos, apresentam padrões intrigantes. Em primeiro lugar, a clareza e o realismo dos sonhos, descritos como experiências totalmente diferentes dos sonhos comuns. Muitos afirmam que havia uma qualidade especial naqueles momentos, cores mais vivas, sensações mais intensas, uma nitidez incomum. Em segundo lugar, a precisão das informações transmitidas, muitas vezes contendo dados que o sonhador não poderia saber conscientemente. E, por fim, o impacto transformador que essas experiências tiveram em suas vidas, seja resolvendo problemas práticos, seja oferecendo conforto espiritual ou simplesmente fortalecendo os laços com suas raízes familiares. O que essas histórias nos mostram é que, independentemente de explicações científicas ou teológicas, os sonhos com parentes falecidos representam um fenômeno real e significativo na vida de muitas pessoas. Seja como projeção do inconsciente, acesso a memórias ancestrais ou genuína comunicação espiritual, esses encontros oníricos continuam a desafiar nossa compreensão sobre a natureza da consciência, os limites da vida e a eternidade dos laços familiares. Cada testemunho é uma peça nesse quebra-cabeça fascinante que une ciência, espiritualidade e a experiência humana mais profunda. A ciência do DNA e os sonhos ancestrais. A ciência do DNA tem avançado muito nos últimos anos, e agora sabemos que nossas células carregam informações não apenas sobre nossa aparência física, mas também sobre nossas experiências e memórias ancestrais. Isso significa que, de alguma forma, estamos conectados aos nossos antepassados através do nosso DNA. Essa conexão pode explicar por que, às vezes, sonhamos com pessoas que nunca conhecemos, mas que fazem parte da nossa linhagem. É como se nossos sonhos fossem uma forma de acessar essas memórias ancestrais e trazê-las à tona. A importância da fé e da espiritualidade. A fé e a espiritualidade desempenham um papel crucial na interpretação dos sonhos com antepassados. Acreditar que esses sonhos têm um propósito e uma mensagem pode nos ajudar a encontrar significado e propósito em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco de muitas maneiras, e os sonhos são uma delas. Portanto, é importante mantermos nossa fé e nossa conexão espiritual fortes, para que possamos receber e entender as mensagens que nos são enviadas. Abraçando os mistérios dos sonhos. Sonhar com antepassados é uma experiência misteriosa e fascinante. Esses sonhos podem trazer mensagens importantes, avisos, bênçãos e até mesmo conforto. Ao entendermos melhor esses encontros oníricos, podemos nos conectar mais profundamente com nossa herança espiritual e encontrar significado e propósito em nossas vidas. Lembre-se de que a fé e a espiritualidade são fundamentais para interpretar esses sonhos. Mantenha sua conexão com Deus forte e esteja aberto para receber as mensagens que Ele tem para você. E, acima de tudo,
Confie que seus antepassados estão sempre ao seu lado, guiando e protegendo você em sua jornada. Gostaria de agradecer a todos vocês por acompanharem essa jornada comigo. Espero que tenham encontrado inspiração e esclarecimento nas histórias e ensinamentos compartilhados aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua própria experiência, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Que Deus abençoe a todos vocês e que seus sonhos sejam sempre cheios de paz, amor e luz. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Temos muitas histórias fascinantes e inspiradoras para compartilhar com você. Até a próxima! Para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre sonhos e espiritualidade, recomendo os seguintes livros e recursos. 1. O Enigma dos Sonhos. Um guia completo sobre a interpretação dos sonhos e suas mensagens espirituais. 2. A Bíblia Sagrada. A fonte primária de ensinamentos espirituais e histórias de sonhos e visões. 3. DNA Ancestral. Desvendando os segredos do passado. Um livro que explora a conexão entre DNA e memórias ancestrais. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas experiências e perguntas. Vamos criar uma comunidade de apoio e aprendizado, onde todos possam se sentir acolhidos e inspirados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essas mensagens de fé, esperança e conexão espiritual. Juntos podemos fazer a diferença e inspirar mais pessoas a buscarem significado e propósito em suas vidas. Muito obrigado por assistirem e por fazerem parte dessa jornada. Que Deus os abençoe ricamente e que seus sonhos sejam sempre cheios de luz e amor. Até a próxima!